Está no ar o Mais Notícia desta terça-feira. Às terças e quintas-feiras, nós recebemos pessoas para falar de determinados segmentos da sociedade, o impacto da Covid-19, o novo coronavírus, na vida das pessoas como um todo. E às terças e quintas-feiras, a Câmara de Vereadores, por meio da TV Câmara, abrindo este espaço para nós recebermos autoridades de determinados segmentos e podermos fazer uma avaliação a respeito daquele segmento. A gente busca as informações em nível internacional, trazemos para o plano nacional, para o estadual e, finalmente, para a realidade local. Nesta terça-feira, nós estamos recebendo Marli Nassif, secretária de Políticas para a Mulher do município de Lages, e nós faremos um apanhado geral em relação à Covid-19. Uma das coisas que se fala em se tratando de país é de que a violência doméstica ela pode estar aumentando durante a pandemia da Covid-19. Falando em país, falando em Covid, atualmente no Brasil, mais de 1,1 milhão de casos da Covid-19, 51 mil mortes devido à doença, mais de 51 mil mortes. No estado de Santa Catarina, são em torno de 18 mil casos confirmados, isto dados de segunda-feira até o fim da noite de segunda-feira, com 256 óbitos no estado de Santa Catarina. Em Lages, os dados até o início da noite de segunda-feira, na cidade de Lages, 275 casos até hoje confirmados, sendo que destes, 69 apenas estão em isolamento domiciliar, se recuperando, e apenas um internado, felizmente. Infelizmente, nem um óbito. Vivemos uma situação relativamente tranquila na cidade de Lages, porém, o que se percebe é que está ocorrendo já um certo relaxamento. Pessoas utilizando máscaras desde o início de forma errada, este é um dos pontos. O outro ponto, as pessoas estão frequentando mais ambientes com aglomeração, sem máscara, e isto pode trazer resultados negativos para o município. A gente está vendo o endurecimento das regras em determinados estados e em determinados municípios, sobretudo capitais. Florianópolis, Porto Alegre, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras tantas. Tudo isto porque houve a abertura, houve um relaxamento maior das pessoas, aumentou-se o número de casos e aí há a necessidade novamente de endurecer as regras. Nós, em Lages, como sabemos, vivemos uma situação relativamente tranquila, porém, se nós coletivamente não nos ajudarmos, daqui a pouco a situação vai se complicar e então a administração municipal poderá ter que tomar medidas que a gente vai acabar não gostando. Fechamento de comércio, restaurantes voltando a apenas entregar a alimentação sem poder receber clientes, os bares que já estão abertos terem de fechar novamente e assim sucessivamente. Por isso a necessidade de todos nós colaborarmos. Vivemos em sociedade e é preciso que tenhamos esta consciência. Secretária Marli Nassif, é um prazer recebê-la ao Mais Notícia da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, para a gente conversar a respeito do impacto da Covid-19. Antes de entrarmos no ar, a gente falava justamente desta problemática da flexibilização e de repente ter que voltar atrás e endurecer novamente as regras. Esperamos que não seja necessário isso acontecer em Lages, né, secretária? Com certeza. Eu me sinto lisonjeada também de estar aqui com você conversando. E esse momento é difícil para todos nós, né? Independente de, por exemplo, eu já ser de risco, né? Idade de risco, você bem mais novo, mas eu acho que nós todos temos amigos, familiares e mesmo pessoas que nós não conhecemos, mas que nós não queremos de maneira alguma que essa pessoa possa vir, né, a ter esse coronavírus aí que a gente não quer. E preocupa muito, tira o sono, porque Lages está se encaminhando muito bem, mas nós temos agora um período de frio intenso, né, que segundo as informações da medicina, o vírus gosta mais do frio, né?
Então a gente tem que estar muito intensa e assim fazer realmente um pedido muito grande às pessoas, para que as pessoas não saiam às ruas sem máscara, só saiam quando tem necessidade. Quando vão a supermercados e coisas assim, não vão a família inteira, né? Vai um membro só, que isso aí eu acho que vai nos ajudar bastante. Temos que erguer as mãos para o céu e agradecer o que está sendo feito, por Lages não ter, né, nenhuma morte ainda, e estarmos com um internado, que esse também possa sair desse internamento e ir para sua casa e se recuperar. Secretária, na verdade, grupo de risco hoje nós poderíamos dizer que há um único grupo de risco, né? De 1 mês a 100 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não existe mais grupo de Não. risco porque pessoas idosas e com doenças crônicas Exatamente. acabam sendo, inclusive, entubadas e têm uma recuperação boa. Pessoas jovens, saudáveis, acabam contraindo a doença e vão a óbito. Exatamente. Portanto, Já com não o dá para avanço... dizer, só os velhinhos que se cuidam. Não dá mais. Todos mundo. nós, né? Eu sou velhinho. Todos nós, tá? Secretária, a respeito do tema específico que a gente elegeu para esta terça-feira, que é violência doméstica. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a violência contra a mulher é a violação de direitos humanos mais tolerada do mundo. Quer dizer, os direitos humanos são violados de diversas formas, Isso. o que já não deveria ocorrer. Nenhuma forma de violação deveria ter, né? Mas a mulher é a que mais sofre quando se viola. É a que mais sofre, infelizmente, a mulher. Eu acho que ninguém deveria sofrer, não deveria existir violência nenhuma, mas a mulher até porque desde, digamos assim, antigamente, né? O que acontece? A mulher era tida como um objeto. Ela só podia lavar, cozinhar, passar, trabalhar, limpar e obedecer. Elas nem trabalhavam, né, fora, não tinham emprego. Demorou para as mulheres entenderem que elas também têm condições, que elas são tão capazes quanto os homens, que elas podem se desenvolver funções. E a partir daí, usa-se o termo muito empoderamento. Eu não sou muito a favor desse termo, acho que ninguém precisa se empoderar para mostrar que pode. Eu acho que mostra-se que pode de qualquer maneira, seria o correto. Então, a partir daí, e graças a pessoas que viram, né, que estava errado, as mulheres começaram a ter um papel mais importante na sociedade, começaram a ser respeitadas, mas não como um todo, infelizmente, né? Então, vários fatores influem nesse não respeito aí. Problema financeiro, o problema amoroso, o envolvimento muito grande com drogas, né? E ali vai. Então, o homem ainda se acha o dono desta mulher. Ela só deve fazer o que ele diz que ela deve fazer. E algumas mulheres também têm seus problemas, têm seus defeitos. Nós não somos de todos perfeitas, né? Nós também temos. E a partir do momento, eu acho, que entra em colisão isso aí, quando a mulher vê que ela sim tem direitos, que ela sim pode se impor um pouco mais ou bem mais, é que começam os conflitos dentro de casa, que passam a ser verbais, psicológicos, possam a ser até com assassinato, possam a ser com, que não chega a assassinato, mas com golpes, com surras, com assim por diante, né? E deixam essas mulheres traumatizadas. Agora, muitas já procuram, né, os seus direitos, outras com medo, muitas ameaçadas, muitas trancadas dentro de casa, né? Não podem chegar. Então, realmente, é um ciclo que a gente ainda vai um pouquinho mais longo para resolver. Por quê? Porque os filhos deste casal estão assistindo o que o pai está fazendo com a mãe. Então, as grandes vítimas são as mulheres, mas as grandes vítimas mesmo são os filhos, que assistem de tudo o que acontece dentro da casa. E o que vão fazer? Vão repetir. Infelizmente. Além do trauma psicológico, eles estão aprendendo como fazer errado. Exatamente. Então, a gente tem que ter um trabalho muito grande com os filhos
desses casais onde houve agressão, onde há agressões, né? Para que essas crianças também sejam recuperadas, para que a gente possa acabar esse ciclo, né? Que começou há muitos e muitos anos. E vai levar décadas ainda. Ainda vamos um pouquinho longe. Porque se for considerar que os filhos de hoje, eles 14, 15 anos, eles estão aprendendo, e se eles também repetirem isso nos seus casamentos, Exatamente. os seus filhos assistirão a isso. Assistirão também. E aí acaba fazendo aquele ciclo interminável até o momento em que houver uma política pública internacional, nacional, a nacional acho que tem que ser mais efetiva. Nós precisamos, eu te digo assim como secretária, nós precisamos de mais apoio do governo federal e do governo estadual. Nós temos só do município, tá? Então tem que haver esse apoio, condições de trabalho para a gente, tá? Que o município sozinho, ele tem dificuldade também, porque chega um momento que a despesa aumenta bastante, né? Principalmente nos acolhimentos, e é município, só município, não vem um centavo do governo do estado, nunca veio, tá? A secretária de assistência social, que no caso entra aí, né, lá a mulher também, nunca esteve aqui em Lages. O governador acho que nem sabe que tem uma secretaria em Lages. Então, né, essas autoridades vão ter que ter mais cuidado, abrir mais os olhos, como eu digo, para atender esta mulher que está sendo sacrificada e estes filhos, adolescentes, menores, né, muitos chegam num ponto são abandonados, vão para o abrigo, nós temos uns quantos, quando são menores, né? Então é muito complicado. Existe, digamos, ainda um relapso um pouquinho grande. Falta um olhar mais humano. Mais humano. Secretária, falando-se de números, falando-se de Brasil para trazer a realidade para Lages. O Brasil registra uma mulher agredida a cada 4 minutos e uma morta a cada 7 horas. Em 2019, houve aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em comparação a 2018 no país. Foram 1.314 mulheres mortas. Uma agressão a cada 4 minutos, uma morta a cada 7 minutos. São números extremamente preocupantes. Meu Deus, olha, chega a dar um mal-estar na gente, né? Porque pense bem, cada 4 minutos. É muito, um espaçozinho curtinho. Né? E as mortes, nós tivemos assim uma diminuição, graças a Deus, de em mortes. Lages. Lages. Antes da senhora falar em diminuição, já traz nisso os números? Como agora durante a pandemia, trago aqui já. Ou antes, depois da academia, o que a senhora tem de números para a gente? Temos aqui já nossos números aqui direitinho, ó. No período de 18/3, né, que pegou mais, de março, a 21/6, que foi domingo, né, nós tivemos 406 atendimentos, mesmo durante a pandemia. E alguns desses atendimentos aqui, inclusive, eram atendimentos que nós já fazíamos, tá? Que daí aumentaram um pouquinho as agressões, digamos assim, elas não podiam sair de casa, assim por diante. Neste mesmo período, de 2019, nós tivemos 757 atendimentos. Sim. Então, quer dizer que nós passamos de 757 para 406, agora durante a pandemia. Então, para nós, isso é já, digamos assim, um amadurecimento, quem sabe, né? Mas pode haver nesses números, secretária, a questão da subnotificação, o medo de a mulher ir atrás, fazer a denúncia uma vez que está confinada com o possível agressor? Ali enquanto não havia o transporte, né, assim estava muito pequeno o atendimento, porque nós temos o atendimento 24 horas, né? Então, mesmo não estando lá o presencial, mas através do telefone, né, feita a denúncia, a mulher pede socorro, e imediatamente a equipe vai atender. Então, nós temos esse atendimento. Eu tenho a sensação, assim, de que diminuiu um pouco isso, justamente porque elas estavam, digamos assim, confinadas, né? Sem contato, sem poder sair de casa, não tinha ônibus, conforme o bairro é super longe, né?
às vezes até o próprio telefone celular confiscado, Sim. né? Então, depois que abriu o transporte, que começou, deu uma aumentadinha, mas não muito grande, tá? Há alguns problemas que a gente teve, assim, que pediram socorro, foram os das medidas protetivas, porque daí os ex-maridos, né, e assim por diante, eles não respeitam a medida protetiva e dão um jeito ainda de ameaçar ou de passar na frente da casa e qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, nesse problema da medida protetiva, que graças a Deus a gente tem uma parceria e nós temos a Rede Catarina, né? Então, eles acompanham esses casos de medida protetiva conosco, eles que acompanham. Então, houve denúncia um pouquinho maior no caso de medida protetiva, não respeitada, tá? Agora, essa semana também está um pouquinho mais lá, digamos assim, um pouquinho preocupando mais. Mas ainda vou te colocar outra coisa. O que tem nos preocupado muito, muito, é a agressão à idosa. Por quê? Eu sempre digo, quer queira, quer não queira, é um salário mínimo, né, que a maioria das idosas tem. Filhos e netos querem esse dinheiro para comprar droga. Batem nas idosas. Mas olha, você não imagina a dor que é de ver uma senhorinha lá de 80 e pouco, um pouco mais, um pouco menos, sofrendo na mão de um neto. Aquele neto batendo, tirando tudo, deixando inclusive ela sem alimento. Então, isso tem aumentado bastante e tem nos preocupado muito, tá? E tem mais um detalhe. Muitas vezes elas não querem denunciar. Ah, mas é meu neto, Sim. ou é meu filho, né? Você sabe como é que é. Então, fica ali. Mas Algumas a gente preferem apanhar do a que correr o denunciar. risco de o neto ou o filho ir para a cadeia. Até que a gente consegue convencer e mostrar que não pode ser assim e tal. Muitas são internadas, tá? De tanto que apanham. Então, não é muito fácil a gente convencer essas mais idosas de que realmente elas precisam fazer a denúncia, né? Porque daí tem que fazer o boletim de ocorrência para a gente poder continuar, pedir a medida protetiva e assim por diante. É mais uma barreira essa quando se fala de romper o ciclo. Mesmo porque ela própria acaba justificando a agressão do neto ou dos filhos. Muitas vezes a gente consegue, faz a medida protetiva, tudo direitinho, né? A justiça faz, não somos nós, a medida protetiva e fica ali 15, 20 dias, daqui a pouco ela vem e pede para tirar. Então, a gente tem essa dificuldade também. Mas eu te diria assim, que em número de feminicídio mesmo, porque quando a secretaria foi criada, em 2017, né? Foi. Sim. Em 2017, Lages tinha um índice altíssimo, né, de feminicídio aqui na região. E então esse também diminuiu bastante, graças a Deus. Nós temos o caso daquela, era uma moradora de rua, né, que foi encontrada morta dentro ali, perto do INSS, ali para trás, que era uma situação já de rua, e nós temos mais um caso só. Então, que está sendo investigado. É aquele que foi tentativa de feminicídio lá do tiro dentro do ônibus lá. Ela, graças a Deus, sobreviveu, né? Ele estava no presídio, mas agora com a pandemia foi liberado, mas tem medida protetiva e ele está se comportando bem. Porque daí a equipe continua acompanhando. Sim. Tá? Qualquer coisa que elas têm, mesmo que já faz 1 ano, faça 2 anos que foram atendidas, elas entram em contato e dizem que está acontecendo, a equipe continua acompanhando. Então, são situações assim, que por medo, elas são ameaçadas, muitas não querem fazer medida protetiva, nós estamos com um caso bem sério, mas ela não quer fazer medida protetiva. Eu, inclusive, já autorizei que, se for o caso, a secretaria fará, porque é muito sério o problema, né? Então, fará a denúncia, digamos assim. Mas esse é o nosso dia a dia. É difícil de evitar o crime quando as próprias pessoas, elas colocam barreiras e dificuldades para que a justiça combata o crime. Combata o crime.
Nós temos bastante Que é este caso, coloca a medida protetiva, ela vai lá e ela tira. vai lá e tira, ou simplesmente não quer que a medida protetiva seja A gente teve, executada. assim, alguns pedidos de municípios aqui ao redor, né, solicitando, inclusive, abrigamento e coisa, mas é que a secretaria é municipal, nós não temos como atender, né? A gente até encaminha, orienta, faz. Teve um caso que sim, veio do interior aí. Quando eu vi o tamanho do caso, eu disse para o prefeito, sinto muito, mas o senhor vai arcar com essa despesa, porque esse caso eu sou obrigada a atender, tá? E a gente atendeu, porque não tem coração que resista a ver o que eu vi, o que a minha equipe viu, tá? Nós somos uma equipe pequena, mas graças a Deus de muita qualidade. Às vezes o processo seletivo troca, né? Então a gente tem dificuldade até que pega o ritmo de novo. Mas tem umas mais antiguinhas, que são já do meu tempo da assistência social, que estão lá comigo. Eu acho que foi a secretaria que mais teve senhorinha acima de 60 anos para quarentena, porque já todas assim mais madurinhas, né? Mas a gente tem uma equipe muito boa, mas pequenininha. Eu tenho 2 assistentes sociais e 2 psicólogas e 2 advogadas. Sim. Né? Então ela é pequena, a gente trabalha bastante. Mas eu acho que assim, quando a gente vê que conseguiu, né, que a gente está conseguindo levar, que a pessoa vê, eu tenho muitos agradecimentos para a equipe, que graças a Deus a gente conseguiu acabar com aquilo e as pessoas, e eles também terem outra vida, né? Vão refazer suas vidas também, porque o atendimento é feito também ao homem. Secretária, antes de falar do atendimento ao homem, qual o número de atendimentos, hoje a senhora falou em 406 a gente fez de 18/3 a 21, mas esses são atendimentos que foram assim, não estão aqui aqueles que a gente acompanha, tá? Certo. Porque isso a gente acompanha, são atendimentos novos ou dos antigos que nós tínhamos e que voltaram a sofrer algum tipo de... Acompanhamento diário. Na casa de proteção... Tem, ali na secretaria, por exemplo, tem dias que tá tranquilo e tem dias que é um esperando pelo outro, digamos assim. Ontem, por exemplo, porque nós estamos atendendo da 1 às 6, né? Pelo número reduzido até de pessoas. Ontem eu fui logo ali às 12h30, eu acho que era, eu vou, assino, converso sobre as coisas, mas eu não fico muito tempo lá por causa da minha situação, né? Senão eu apanho do prefeito. Então, ontem elas me disseram que passava das 6, que foi um atrás do outro. Mas todos já atendimentos antigos que começaram a ter problemas de novo, tá? Então, tem dias que são 4, 5, fora as visitas domiciliares. Porque daí, quando elas estão com medida protetiva ou qualquer coisa, a gente faz visita domiciliar, né? A equipe vai assistente social, vai psicólogo, para ver como é que está em casa, até que, por exemplo, saia a determinação de que ele tem que pagar uma pensão. Nós também, dentro do possível, a gente dá a cesta básica para essa mulher, para os filhos, para não passarem fome, né? Então, até enquanto tem todo esse andamento do caso, as equipes fazem a visita domiciliar. E na casa de apoio, tem pessoas abrigadas, mulheres abrigadas? Nós estamos só com uma abrigada, tá? Essa, por sinal, ela já está conosco há quase 2 anos. E o limite é 6 meses. Em 6 meses, procurar, claro que a gente não vai pôr ninguém para a rua se em 6 meses não resolver, né? Mas esta pessoa não tem para onde ir. E ela tem 54 anos. E para ir para o asilo, os asilos não estão recebendo, né, com menos de 60 anos. Ela tem um pouquinho, uma deficiênciazinha, tá? E ela praticamente está morando conosco. Eu não vou contar a história dela, porque a gente tem muito cuidado com isso. Mas se você souber qual é a história, eu tenho certeza que você vai fazer que nem eu, você vai chorar de escutar, tá? Então, a gente lá tem um máximo, mas o máximo nesse sentido. Daí eu conversei com o prefeito, eu disse, ele disse, não, vai deixando, Mari, vamos ver o que nós vamos fazer com ela.
tá, depois. Então, não houve, por isso que eu te digo, ó, não houve nenhum internamento houve 1 ou 2 casos, mas a pessoa ficou só 2 dias, daí ela foi levada para outro município, daí também lá não ficou lá, onde tinha parentes, voltou pro cara. Então, não houve acúmulo de pessoas abrigadas. A Covid não trouxe mais casos. Não trouxe mais casos para abrigamento. E se não houver subnotificação, houve a diminuição, inclusive, durante a pandemia. Porque na realidade elas só são acolhidas por determinação, digamos assim, da DPCAM, né, da delegacia, da justiça ou da promotoria, que esteja em vias de ameaça de morte, né? Então é determinado, e se a pessoa quiser ir, porque na amarra não vai ninguém, tá? Mas lá ela pode, essa mulher pode levar seus filhos até 18 anos, tá? Tem épocas que a gente tem bastante criança e adolescente, e como eu digo, a previsão são 6 meses até a gente conseguir arrumar a vida dela de novo. Mas se precisar, claro que a gente não vai pôr na rua nunca. Secretária, a senhora falou antes sobre atendimento aos homens. Sim. Vamos ver se é o mesmo caso, o mesmo projeto. Em 2019, foi executado o projeto piloto com homens envolvidos na prática de violência doméstica para discussão e reflexão do assunto por homens agressores, cumpridores de medidas protetivas, cuja participação deles é uma determinação judicial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lages. Estavam inscritos 16 homens para a primeira turma de 2020, com encontros a iniciarem ainda em março, que eu acredito que não ocorreram devido à pandemia. Infelizmente. Quando a senhora falou antes que há o atendimento para os homens, é a isso que a senhora se referia? Nós temos esse que é um grupo de reflexão, mas nós já fazemos quando existe a denúncia, quando a mulher nos procura, que existe a denúncia e a gente vai atrás, nós já atendemos. É claro que em horários diferenciados, e se o homem queira ir, né? Mas nós atendemos psicossocial e jurídico para a vítima, tá? Para o agressor e para familiares. A gente atende todos, né? Então, por exemplo, a mulher atende 2, 3 dias seguidos, daqui a pouco há necessidade, chama o tal do homem para ver como é que foi, como é que não foi, né? Familiares, pai, mãe, né, dessa vítima, assim por diante. Então, esse atendimento é dado a todos, inclusive a orientação para, no caso de uma separação, né, o que faz, a OAB é nossa parceira também, porque as minhas advogadas não podem fazer o processo, né, particular. Então, elas fazem a orientação, mas a OAB, alguns advogados, gratuitamente se dispuseram a fazer esses processos para separação, para principalmente a parte de os recursos, né, que tem que ser dado a esses filhos e assim por diante. E o outro serviço, então, é o de acolhimento às mulheres ameaçadas de morte, né? Esse outro, ele começou só o ano passado, tá? Que se chama Grupo de Reflexão para os Homens. Esse aqui passou a acontecer depois que tem a medida protetiva, o juiz determina que ele tem que participar, tá? Se ele não participar, daí a justiça que define o que é que acontece. Sim. Mas você sabe que foi muito bom, você viu, 16 participaram, é difícil, e assim, nem todos terminaram, tá? O curso inteiro, que nesse promotoria de justiça, o suporte da secretaria, a 2ª Vara Criminal, tudo isso é envolvido nesse aqui, Reflexão para Homens, tá? Os que ficaram, foi muito bom. A gente sentiu, assim, os que participaram efetivamente, sentiu uma mudança, graças a Deus, bem grande nesses homens. É preciso ter um olhar para o agressor também, também tem que ter olhar, é aquilo que eu te disse, que às vezes o problema de gênios é um pouco difícil também, né? E então tem que ter um olhar para também tentar recuperar esse homem também, porque quer queira, quer não queira, ele é o pai daquelas crianças também. Ele conviveu, ele tem os direitos, a maioria recebe direito de visita, alguns daí, quando os casos são mais graves, não, né?
porque vão para a cadeia mesmo, tá? Então, ele tem que ter essa visão que ele é pai e que ele deve também, né? Então, foi muito bom esse grupo de reflexão aqui com os homens. Bom mesmo. A necessidade da recuperação, porque se ele continuar naquela linha, ele vai pegar outra. Separa hoje de uma das esposas, daqui a algumas semanas conhece outra mulher, vai morar junto, segue o ritmo da agressão, faz tudo de novo. E acontece isso mesmo. Então é preciso dar o atendimento à vítima, mas ao agressor também. Ao agressor também. E isso aí tem surtido um resultado bom. Claro que tem alguns que a gente não consegue, sim, mas a gente tem conseguido um bom resultado com esses homens também. E dentro daquilo que eu te disse, né, nós temos o telefone 24 horas, né, o celular 24 horas, que é bem divulgado, que você também pode fazer o favor para nós e divulgar, né, nas suas... Sim. Tá? Que é onde a denúncia, seja a hora que for, o dia que for, de segunda a segunda, né, que a equipe atende, sempre fica ou a psicóloga ou assistente social que fica com a gente, vai revezando, né, com esse celular, e imediatamente ela comunica, né, a outra pessoa para ir junto, chama o motorista e vai ser atendida essa mulher. Secretária, se quiser tomar uma aguinha, fique à vontade. Enquanto isso, eu aproveito para divulgar exatamente os números aos quais a senhora estava se referindo. O número do plantão da Secretaria de Política para a Mulher pode ser acionado 7 dias por semana, nos dias úteis e finais de semana e feriados, com funcionamento 24 horas por dia. É o 98402-9413. 98402-9413. 8413. 84? Uhum. Então, deixa eu corrigir aqui. 98402... 8413. 8413. A não ser... Outros contatos são o número 180, que é a Central Nacional, tem o 190 da Rede Catarina. E tem também o telefone fixo, né, da E Secretaria. tem também o telefone fixo da Secretaria. Isso, tu tens ele aí? Eu tenho ele em algum lugar anotado aqui, secretária. 3019-7454. Exatamente. Que é o WhatsApp. Agora até deixa eu confirmar aqui o do... O do plantão? O celular? Para nós não fazermos... Certo. Né? Então, o contato da Secretaria 3019-7454. Se houver necessidade da Rede Catarina, é o 190 direto. Uma Central Nacional, que é o número 180. E o número de celular, que é o 989-8402. Desculpe, o seu estava meu certo estava e certo. o meu está errado. Não tem importância. 8402-9413. No bater aqui elas fizeram errado. Não tem importância. Para me mandar, tá? Já está corrigido. 94, o teu que estava correto. Tá? Elas devem estar assistindo, já vão levar um pito. Tá? Até vou ver aqui que já tem aqui de uma delas. Vamos ver o que houve. Deus do livro, certo? Não deu problema lá. Acredito que agora os números estão todos eles, então, atualizados para quem necessitar. E a gente espera sempre que não haja necessidade, mas em havendo essa necessidade, as pessoas sabem a quem recorrer. A quem recorrer é aquilo que você bem colocou. É 24 horas, sábado, domingo, segunda, não tem dia, não tem hora, tá? Se for um caso mais grave, imediatamente ela é acolhida, tá? Se for caso para atendimento depois, normalmente, os casos mais sérios, a polícia nos acompanha, né? A Rede Catarina sempre nos acompanha. Então, já recolhe, né, essa pessoa ou tira o agressor de casa, né? Que é o necessário que tem que ser feito também. Mas é isso aí. E só mais uma vez repetir que a Secretaria de Políticas para a Mulher de Lages é a única em Santa Catarina. E uma das pioneiras no Brasil. Mais ou menos, tá? Com todas as dificuldades, mas com toda a boa vontade dos dirigentes que eu vou pouquinho lá pedir, sabe, incomodar, mas quando eu vou, eu sou sempre atendida, né? Agora, com um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, também a saúde, muito parceira, a educação, a assistência social, que também faz um trabalho parecido, né? Que por sinal, quando eu era secretária da assistência social, a gente construiu a casa lá de abrigo, nós não tínhamos a secretaria, né?
mas nós já tínhamos os problemas. Então nós construímos a casa-abrigo, né? Já ficou tudo direitinho. Quando outra administração assumiu, a casa já tinha, onde nós abrigávamos. Lá elas têm alimentação, têm transporte. Se essas mulheres trabalham, e pelo perigo até do infrator, né, o carro leva e busca, tá, para o trabalho, leva as crianças para a escola, busca também pelo medo de ele poder estar, né, ao redor ali, e até raptar uma criança ou qualquer coisa parecida. Então é todo um trabalho muito cuidadoso em cima disso, que a gente faz com muito carinho, sofre bastante, que eu digo. Eu sofro muito pelas mulheres, pelas crianças e pelas idosas, eu digo assim, é um sofrimento, parece que assim, um pouco maior ainda. Maior. Porque essas mulheres vêm de um ciclo de vida já com todas as dificuldades da vida, né? E daí, no finalzinho, ainda acontece o que acontece. E é bastante comum? Bastante comum, infelizmente. Secretária, não vai dar tempo de a gente falar da história toda, mas pelo menos alguns aspectos acredito que a gente pode conversar a respeito. A nossa proposta de programa é sempre 30 minutos, nós estamos a uns 35, quase 40 minutos de conversa. Então, mais uns 10 minutos para a gente falar a respeito de um caso específico. Não temos o nome da pessoa e mesmo que tivesse, logicamente, nós não declinaríamos o nome. Não. A matéria foi escrita pela jornalista Daniele Mendes de Mello, da Secretaria Executiva de Comunicação Social da Prefeitura, e é uma história bastante detalhada a respeito de um dos atendimentos que a Secretaria fez. Uma determinada mulher envolveu-se com um rapaz de 29 anos e foi um relacionamento relâmpago. Em poucos dias já estavam morando juntos. Relacionamento relâmpago com o rapaz por apenas 22 dias ao final do ano de 2019. Então ela conheceu este rapaz, ela se entregou sentimental e emocionalmente numa forma muito forte e muito rápida. Ela acabou sendo convencida pelo namorado para morar com ele. Entretanto, ele disse: vende teus móveis, vende tudo que você tem, vem morar comigo porque você não precisa mais desses móveis. Uma vez morando juntos, ele disse que ela teria de parar de trabalhar porque a mulher dele não trabalharia. Então, ela acabou deixando o trabalho, ganhou uma cesta básica no final do ano, acabou não indo receber porque o rapaz não deixou que ela saísse de casa. Ele passou a mantê-la em cárcere privado, chaveava a casa e levava a chave com ele, logicamente. Em outras situações, simplesmente não deixava a chave do carro para ela não ter como ir para a rua. Chegou um ponto em que levar a sacola de lixo na lixeira para ela era um desafio, porque ele proibia ela, inclusive, de levar o lixo até a lixeira. Deixava ela trancada, dizia que ela não tinha mais que trabalhar. Ela tinha medo do confronto e das consequências. E ela não conhecia a secretaria e nem sabia que existia a secretaria. Aqui entra um ponto. Hoje ele cumpre medida protetiva de distância de 150 metros e tem um aplicativo chamado aplicativo Botão do Pânico da Rede Catarina, ao qual ela pode utilizar a qualquer momento. E ele está sendo submetido a sessões de psicoterapia. Antes de comentar o caso específico, secretária, ela não conhecia e não sabia que existia a secretaria. Nas periferias, principalmente nos bairros pobres, há como levar a informação, disseminar de que existe este organismo em proteção às mulheres? A gente fez bastante, tá? Mas eu acho que precisamos fazer mais. Ali, quando havia aqueles programas nos bairros, né, que houve da prefeitura e tudo direitinho, a secretaria sempre estava presente, a gente usa bastante a mídia, né? Mas eu acho que precisamos usar mais ainda porque algumas pessoas realmente elas dizem que não sabiam que podiam procurar ou não têm esse conhecimento, né? Mas os CRAS que estão nos bairros também, eles fazem esse encaminhamento também, então muitos vão para nós através do CRAS. Certo. Tá? Porque a vítima vai lá no CRAS, é violência, o CRAS passa para nós, né? Tem os CRAS, os CREAS, assim por diante,
Nós temos também a área da saúde, os agentes de saúde também fazem. A gente pede muito sempre para a secretária da saúde, né? Agora secretário, que esses agentes de saúde, né? Que eles divulguem, porque eles estão lá. E quando eles veem alguma coisa, já teve vários casos, de irregular naquela casa, anonimamente eles nos passam. Tá? Porque, por exemplo, esse número que nós, né, demos aqui do telefone, a pessoa não precisa se identificar a que quer denunciar. Você tem um vizinho que está agredindo, você não precisa dizer, aqui é o fulano de tal, estou dizendo que meu vizinho tal. Não, você denuncia e adeus. Tá? Então, realmente, sempre temos que divulgar mais. Por isso que eu até te pedi, né, para você também nos ajudar a fazer essa divulgação, porque para as pessoas terem mais contatos conosco, para poderem chegar mais perto, né, da gente, para saberem que ali elas vão encontrar um lar, né? Que aquele lugar ali elas podem refazer as suas vidas, que é isso que nós queremos, que cada um refaça a sua vida. Muito bem. Muitas vezes a pessoa não precisa saber que existe a instituição, mas outras instituições sabem e acabam fazendo encaminhamento. Exatamente, é o que eu te disse. A justiça, tá? A procuradoria, toda a promotoria, todos encaminham para nós. A respeito deste caso, secretária, que a gente minuciou, a história toda ela é extremamente longa. Mas um relacionamento muito rápido, em pouquíssimos dias, a menina decidiu ir morar com o rapaz sem nenhum conhecimento prévio. Às vezes, durante um casamento inteiro, né? A esposa não conhece o esposo não conhece... Imagina em 22 dias. Imagina em 22 dias. Você tem surpresas, né? Após anos, agora imagine com 22 dias. Aí tem que haver, digamos assim, uma maturidade maior dessa mulher, com tudo que ela está vendo, ouvindo, né, e assistindo, ela procurar, digamos assim, conhecer melhor antes de se entregar de corpo e alma, né, que foi o que aconteceu. Então ele acabou com a vida financeira dela, ela perdeu o emprego, vive com medo, porque é 150 metros, mas eles às vezes ficam rondando a casa e tendo uma chancezinho, eles entram, tá? Então, ela viu a vida dela, eu só não lembro quantos anos ela tinha, ela viu a vida dela despedaçada. Ficou sem ter onde morar, sem móveis, sem emprego, sem nada, trancada dentro de casa, né? Então, assim, as mulheres têm que, essa juventude nossa, essas mulheres têm que pensar um pouquinho melhor na hora de entrar direto já para o relacionamento, sem antes conhecer quem está se aproximando dela. As pessoas estão muito carentes para, em algumas semanas, se entregar desta forma sentimental e emocionalmente. É uma carência muito grande, o estado de espírito, por exemplo, a pandemia. Está todo mundo meio apavorado, né? Então, chega alguém que diz que vai te cuidar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, de repente você entra na conversa, né? E assim às vezes, problemas familiares, né? Dentro da sua casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, qualquer coisa, a pessoa quer se ver livre daquilo, então ela se atira no primeiro que aparece, né? Então sai de uma situação ruim muitas vezes para entrar numa pior. Muito pior, né? Então aí que entra, eu tenho que me amar acima de tudo. Se eu não gostar de mim, se eu não me amar mesmo, quem é que vai gostar de mim, né? Então eu tenho que ter essa consciência que eu tenho que evitar ao máximo, eu tenho que dar de mim o máximo para mim mesmo, tá? E depois conviver e ter uma vida feliz com outra pessoa. Secretária, para a gente encaminhar o nosso fechamento desta conversa, há pelo menos 5 tipos de violência, segundo o que se tem de levantamento e aquela situação, quando uma pessoa é agredida, qual é o tipo de violência? Uma delas é a física, outra a psicológica, outra a moral, outra a sexual e outra a patrimonial e econômica. Entretanto, como a gente falava antes de iniciarmos a nossa live, há agressões como a sexual que ela já abrange, exceção a patrimonial e econômica, abrange todas as outras. Os outros, exatamente, porque se ele não consegue fazer o sexo naquela hora, o que ele vai fazer? Ele só não vai chamar de santa. Então já entra a verbal.
Se ela relutar mais ainda, ele pode ir para o tapa, né? Então, entre tudo ali, o que termina com aquilo ali, ela, intelectualmente, ela vai estar estragadíssima. Nós tivemos, que não atinge isso aí, mas, por exemplo, nós já tivemos uma situação verbal aqui na Câmara de Vereadores, né? Que foi ofendida uma mulher que não merecia ter recebido, né, aquela ofensa, tá? Então, as pessoas têm que cuidar muito. Elas devem cuidar e respeitar, tá? Antes de falar uma besteira como foi falada aqui numa sessão da Câmara. Então, todo cuidado é pouco. Mas essas aí, uma engloba a outra. Por quê? Porque a financeira, o que acontece? Ele tira tudo que ela tem. Foi o caso né, com esse caso. Ele tirou tudo que ela tinha. Vendeu as coisas que ela tinha, tirou o emprego dela, ela ficou sem dinheiro. Então, financeiro, ali. Como é que ela saiu disso? O psicológico dela, como é que estava? O caso dela ter ficado presa dentro de casa, já vamos dizer bem assim, né? Então, uma coisa puxa a outra. Que termina, infelizmente, às vezes na morte. Situações complexas e a gente sente em outras conversas que tivemos com a secretária, de maneira informal, inclusive visitando uma e outra vez a secretaria, a gente percebe que a senhora se emociona muito quando fala desses casos. Eu já sou meio choroninha mesmo, sabe? Então, mas não tem quem não se emocione. O que contrapõe, quando a senhora diz que é meio chorona, o que contrapõe com a imagem que a senhora tem. Que eu sou muito brava. Também sou. Tá? Mas também sou. Tá? Mas assim, se você um dia estivesse lá e pudesse ver um primeiro atendimento de um desses casos mais graves aí, eu duvido que você não chorava. Tá? Então, é difícil. E a gente não quer, né? Minhas filhas, graças a Deus, estão tranquilas, mas eu tenho netas também, a gente nunca sabe, né? E tem outro detalhe, assim, ó, não é mais só a classe C, não. É a classe B, a classe A. Só que os mais abastados se recusam mais a divulgar, né? Se bem que sabem, só se eles falam, porque nós lá não sabemos, né? A gente não... A violência não está só na periferia, só nos bairros pobres, está em todas as classes. Ela está em todas as classes. Ela está em todas as classes. Não é só a periferia, o bairro, assim. Claro que é um número maior, muito maior, na classe mais inferior, né? Com mais dificuldade. Mas tem em todos os... Nós sabemos, não adianta a gente querer dizer que não conhece, que não tem problema dentro da sua casa e coisa, todos nós temos. Né? Agora temos que saber resolver esses problemas e não deixar chegar ao ponto que chegam estes que têm que partir para o atendimento nosso. Assim como a Covid, que tem 1,1 milhão de casos no Brasil, mas especialistas acreditam que são 5, 7 milhões de casos, mais, a subnotificação, assim também nos casos de agressão, a subnotificação. E Santa Catarina aumentou agora durante a pandemia. Houve uns quantos feminicídios, né, a gente escutou. Até nisso, nós, Lages, aqui está mais tranquilo, mas houve aumento sim em Santa Catarina. E Lages, que é considerada uma região problemática. Era uma ela estava em nem sei mais que lugar, eu sei que era um lugar tão assim que eu disse, eu quero esquecer, não quero mais saber que lugar que era, tá? Mas ela estava muito visada mesmo. Então isso a gente conseguiu, porque quando a ameaça vem, nós atendemos, claro, mulheres totalmente deformadas lá, roxa, batida, de dente quebrado e assim por diante. Mas quando chega nesse ponto, agora, com a Lei Maria da Penha, com o processo judicial, que imediatamente sai a medida protetiva, aquela coisa toda lá, e afasta o fulano, muitas vezes ele já vai direto para a cadeia, tá? Diminuiu a chance dela morrer. Né? Então, é onde a gente está conseguindo fazer o trabalho. Queríamos não ter números mais nenhum, mas enquanto tiver, pode ter certeza, até o final do ano, né, que a gente vai estar, que uma hora eu vou ter que criar juízo e parar de trabalhar, tá?
Mas mesmo quando a senhora parar de trabalhar, com certeza estará de voluntária em algum lugar, trabalhando para que os números diminuam, porque extingui-los é preciso quebrar o ciclo para a extinção. Exatamente. Secretária, de tudo isso que a gente, se a gente for puxando assunto, nós vamos ficar aqui o resto da tarde. E daqui a pouco, às 18 horas, tem transmissão da sessão legislativa desta terça-feira. Diante de tudo isso que a gente conversou, o que eu deixei de perguntar, ou o que a senhora gostaria de falar que a gente acabou não trazendo à tona? Não, acho que a gente conseguiu dar uma visão do que nós fazemos na secretaria, uma visão de como elas são atendidas, a dar a segurança de que seus nomes, a sua residência, o local, nada disso é divulgado, né? Então elas podem nos procurar, dar a segurança também às pessoas que queiram anonimamente denunciar, que façam isso, que podem estar salvando uma vida, né? Então eu acho que nós entramos bem com detalhe, e o trabalho da secretaria, o apoio dos outros órgãos da Justiça, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das secretarias outras da Prefeitura, da administração, do prefeito, do Juliano, que sabem tanto que o prefeito criou, né, a Secretaria de Políticas para a Mulher, porque ele sempre dizia que mulher e idosos, ele queria muito um atendimento, né? Mas porque se você assistir a televisão e ver aqueles velhinhos tudo nos abrigos, você também chora, tá? Porque ainda passou um dia desse, meu Deus. Eu vou te contar só uma coisa, num determinado asilo, a gente sempre fazia um Natal, né? Lá, um grupo de amigas minhas, então fazia uma jantinha, sobremesa, e cada um sempre dizia, uns dias antes, o que queria de presente dos idosos. E daí, quando nós abrimos para poder comprar, né, tinha um que colocou que queria a visita de alguém da família. Você não chora? Chora, minha filha, não adianta. Tá? Obrigado por ter vindo, secretária. Imagina, se quiser que eu venha de novo, virei. Quero trazer notícias mais positivas do que eu trouxe hoje já, mas as de hoje já, as de agora já, só pelo fato de nós não termos sido atendido tanto quanto no mesmo período, então já alivia um pouco, né, o coração da gente, mas quando precisar, só não bate em ninguém, por favor, que não quer te atender, tá? Mas quando precisar, a secretaria, nem você fica rindo ali, tá? A secretaria está lá à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Que não seja essa, de agressão. Não será, né, Ricardo Barizon? Com certeza não será. Ah, então tá bom. Acho que somos bastante feministas. Na verdade, não tenho certeza. Na verdade, há homens que são mais feministas, que lutam mais pelos direitos da mulher do que muitas mulheres. Muitas mulheres, Eu me orgulho em fazer parte desse grupo. Acredito que o Ricardo também faz parte desse grupo. Falando em Ricardo Barizon, hoje trabalhamos com o Ricardo Barizon, com o Alessandro Carrer, John William de Moraes, Elcio Lima, na Central Técnica e diretor da TV Câmara, Jailton Camilo. Eu sou Edson Marcondes, agradeço a você por ter nos acompanhado neste bate-papo com a secretária de Políticas para a Mulher, Marli Nassif, neste apanhado geral a respeito do impacto da Covid-19, neste segmento em relação à violência doméstica. Felizmente, pelos dados, não se complicou tanto aqui no município de Lages. Na verdade, se não houver a subnotificação, ficou abaixo da média em comparação ao mesmo período do ano passado. Na quinta-feira, nós estaremos de volta com Mais Notícia e nós estaremos recebendo pela segunda vez a psicóloga Renata Mantovani. Renata Mantovani, na quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, aqui no Mais Notícia. Até lá.